A gente está, obrigado, gente. Obrigado, meu irmão. A gente está refletindo em uma série chamada Cristianismo na Prática. E uma série que certamente vai nortear a nossa forma de discipular. É uma ideia que a gente tem, dada obviamente pelo Senhor, pela palavra, fruto de alguns irmãos também, que ninguém constrói do nada, a gente constrói a partir daquilo que nossos pais disseram. Gente muito séria que vem falando sobre a igreja. A igreja é uma das instituições, ou é a instituição mais antiga do mundo, mais antiga da terra. Então muito se falou sobre ela e muito se aprende sobre ela. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. A gente, no domingo passado, a gente conversou sobre a porta. A gente conversou sobre a primeira etapa da vida cristã. E a gente vai continuar falando sobre essas etapas da vida cristã. Naquele mesmo dia, essas etapas da vida cristã. Naquele mesmo dia, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, diga, larga é a porta. E espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, diga, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Estende a sua mão para cá, me abençoa, ora por mim. Deixa eu ouvir você orando por mim. Aleluia. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. No domingo passado a gente falou sobre a porta, e a gente falou sobre essa dinâmica, e sobre esse resultado que é igual em todas as opções apresentadas. Não são muitas, são duas. Primeiro, existe uma porta larga e uma estrada larga, um caminho largo. E existe uma estrada estreita, uma porta estreita, melhor dizendo, e uma estrada estreita, que também conduz para algum lugar. Uma conduz para a vida e outra conduz para a morte. Há sempre dois caminhos disponíveis, oferecidos a nós. Há um Jesus morrendo, há dois ladrões, duas pessoas que, enfim, praticaram e fizeram atrocidades enquanto vivos, estavam ali encerrando as suas vidas ao lado do Mestre. Um ladrão decide o caminho de morte, trilha o caminho da morte. O outro trilha o caminho da vida. E ele então decide se arrepender, decide entrar pela porta, e mesmo que fosse curta a sua jornada de vida, ele ainda perpassa por esse caminho para alcançar o paraíso. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há sempre duas escolhas, há sempre duas opções. E nessas escolhas oferecidas por Jesus, ambas conduzem para algum lugar. Todas elas têm o mesmo desenvolvimento. Existe um começo, um meio e um fim. A gente falou da porta, e é importante a gente entender os níveis da vida cristã, porque Deus faz com que cada uma delas seja uma revelação crescente da sua graça e do seu amor. Quando você entra pela porta, você tem uma expressão de Deus, uma revelação de Deus. Quando você trilha o caminho, consequentemente, essa expressão e essa revelação aumenta. E é interessante que existe uma dinâmica do Evangelho. É claro que só existe um Evangelho, mas existem apresentações do Evangelho que se diferenciam ao longo da narrativa bíblica. A primeira apresentação do Evangelho que a gente tem é o Evangelho eterno. Diga comigo, Evangelho eterno. Depois a gente tem uma apresentação do Evangelho do Reino de Deus. E depois a gente tem oferecido a nós o Evangelho da reconciliação, ou o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho eterno é o Evangelho que é uma porta. É onde você conhece o Deus que cria, o Deus que ordena, o Deus que vence o caos, o Deus que chega diante de uma terra que era um caos e diz: haja luz.
E o sol só foi feito no quarto dia, mas no primeiro dia já tinha luz. Porque Deus disse, e quando Deus disse, Ele cria. A Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, a sua divindade, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz que os atributos invisíveis de Deus, inclusive a divindade de Deus, podem ser reconhecidas e vistas pelas coisas que foram criadas. E muitas pessoas serão julgadas por isso. A Bíblia fala em Salmo 19, que os céus refletem a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha como esse texto é lindo. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não se há um som, mas toda a terra pode ouvir a sua voz. É maravilhoso esse texto. E isso é o Evangelho sendo pregado através dessa expressão, sabe, criativa de Deus. Em Apocalipse capítulo 14, minha memória está boa, Apocalipse capítulo 14, verso 8, fala de um anjo que percorria o céu, e ele tinha em suas mãos o Evangelho eterno, e dizia a João, dizia a toda a terra, dizia: adorai a Deus e temei aquele que criou os céus, o mar, os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a primeira expressão que a gente tem de Deus, é a expressão do Deus que criou tudo. E para a gente entender isso de uma forma mais clara, é eu te perguntando uma coisa muito simples: o que você sente vontade de fazer quando você vê um pôr do sol? O que você sente vontade de fazer quando você chega diante de uma beleza natural inexplicável? Nós temos ali embaixo um cantinho, um paraísozinho pequenininho, um bosque. Quem já foi lá no nosso bosque? Quem nunca foi lá no bosque? Meu irmão, você está perdendo. À noite não dá para ver, né? Mas hoje eu fui lá no bosque. E quando você chega lá no bosque, você vê aquela diversidade. Hoje eu peguei o Isaac do Gabriel e peguei uns pãozinhos e fui jogar pãozinho para os peixes. Não podia ter falado que tem peixe lá, né, irmão? Tem uns pescadores que chegam e dão um... Tem peixe, pastor? Tem. E o seu nome será arriscado do livro da vida, se algum dia você jogar um anzol lá naquela lagoa. O anjo com a espada desembainhada. Quando você vê uma beleza natural, automaticamente você é ativado a refletir sobre alguém que projetou tudo aquilo, sim ou não? Você dá glória a Deus, é automático. A Bíblia diz que a eternidade está no coração do homem. Você vê um sol nascendo, um sol se pondo. Quando a gente vai para a fazenda e a gente sobe no morro e vê tudo aquilo que Deus fez, e você vê o horizonte, você diz: Deus é maravilhoso. É assim ou não é? Deus é incrível. Depois a gente tem uma expressão muito clara do reino de Deus, através de João Batista, através de Jesus, através de uma decisão de Deus de operar através de reis, sacerdotes e profetas. E depois a gente tem uma expressão muito clara da vida de Deus em nós. O Espírito Santo agora mora em você, e você é conduzido a toda a verdade através desse Espírito, e nós somos reconciliados com o Senhor através desse Espírito. O Espírito que prescruta as profundezas de Deus agora vive em você. Então diga comigo: Evangelho eterno, Evangelho do reino e o Evangelho da graça, o Evangelho da reconciliação. Então, essa dinâmica, ela se parece muito com essa apresentação do Evangelho. E à medida com que você vai adentrando a essas etapas propostas por Jesus, você tem uma revelação crescente. E à medida com que você tem uma revelação crescente, naturalmente, a sua relação com Deus se torna mais profunda. Você se aprofunda mais. Você se apaixona mais. Tem gente que acha que está se aprofundando em Deus, mas na verdade está ficando mais cético. Tem gente que acha que ficou especialista em Deus, perdeu a inocência, só vai no culto agora para observar. Isso aí eu já vivi, isso aí eu já sei. Não é sobre essa maturidade que eu me refiro. É uma maturidade que quanto mais você amadurece, mais inocente você fica na presença de Deus. Quanto mais você amadurece, mais sensível você fica à presença de Deus.
A nossa interação com Deus é diferente a partir dessas etapas da vida cristã. A soma dessas 3 etapas vai nos emancipar para um cristianismo puro e prático. A experiência da porta, como a gente falou domingo passado, ela perpassa por 2 coisas. A experiência da porta é a soma da fé e do arrependimento. As obras não significam nada, você não faz nada, você não produz nada. A única coisa que você faz, você crê e você se abre para o arrependimento. O que é arrependimento, pastor? A gente falou isso. Quem lembra quando Deus chama Adão lá no jardim? Adão se esconde de Deus, sim ou não? Sentiu vergonha porque estava nu. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é a disposição de se apresentar para Deus, mesmo tendo consciência de que você está nu. Arrependimento é quando você mesmo nu, consciente do erro que você cometeu, do pecado que te assombra, você não se esconde, mesmo estando nu. Você se apresenta a Deus. E quando Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Deus não quer que Adão responda, Deus quer que Adão entenda que ele não está mais na presença de Deus. O que me conduz a entrar por essa porta que Jesus descreve aqui é a soma da minha fé. Quantos acreditam em Deus aqui? Amém? Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Então, eu me aproximo de Deus, e ao me aproximar de Deus, mesmo que existam coisas em mim que não me habilitam, que não me credenciam a estar com Deus, eu estou nu, eu estou sujo pelo pecado, eu estou manchado pelo adultério, eu estou manchado pela mentira, eu estou manchado pela pornografia, eu estou manchado pela corrupção, eu estou manchado pela calúnia, eu estou manchado por tantas coisas, mas eu acredito em Deus, mas eu estou manchado. Mas mesmo manchado, mesmo estando nu, eu me arrependo e eu vou para Deus do jeito que eu estou. Então o milagre acontece. Ainda que o seu pecado seja como a escarlate, para o terror dos militantes, ele te faz alvo como a neve. É Bíblia. E a conversão, ela vai acontecendo, o encontro com a graça, ele te transforma, sabe? E a graça que não te transforma, não te salva, mas a graça que te transforma, ela te salva. E se você foi transformado por essa graça, você entra por essa porta, agora você é um salvo para a glória de Deus. E isso transforma você em filho de Deus. Não é meramente o ato de participar de um evento de 3 dias. Não é meramente o ato de, se colocar à frente de um altar em um apelo. Se essa graça não te transformou, se ela só alterou o seu comportamento por um determinado tempo, você não foi transformado por essa graça. Você tomou algum tipo de comprimido religioso, e você se convenceu por um tempo. Mas o novo nascimento vai mudar tudo, vai mudar o seu olhar, vai mudar a sua forma de sentir, vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar o significado das coisas. Quando Jesus for jantar na sua casa, você vai dizer: se acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então quando essa graça te alcançar, Jesus vai dizer: hoje chegou salvação nessa casa. Hoje essa casa foi alcançada. Então, irmãos, a conversão não é algo que eu faço, não é nada que eu participo, é um milagre que acontece em mim. E como isso aconteceu, eu não sei explicar. Eu só sei que eu era cego e agora eu posso ver. Quando pediram para aquele cego explicar, ele explicou várias vezes. E as pessoas, para quem não acredita, nenhuma explicação basta. Nenhuma explicação serve. Quando eu vou na minha cidade, eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu era alguém andando na rua, bêbado, drogado, maluco. E quando as pessoas me veem, elas dizem: o que aconteceu com você? Eu digo: rapaz, Jesus estendeu a mão dele para mim e eu fui transformado. Eu vi Deus e a minha vida foi salva. Isso invade o seu ser. Isso transforma você. Você não vai ficar mais 10 anos expulsando os mesmos demônios.
Você não vai ficar pulando de prédio em prédio, procurando uma resposta para uma mudança de comportamento. Não, a sua natureza será completamente e totalmente alterada. Você entrou pela porta. Você se acertou com a porta. E aí você prova essa santidade inicial. Mas hoje nós precisamos perceber que ao longo do caminho existem outros níveis de santificação. Você provou essa santidade inicial que a porta proporciona. Você se acertou com a porta, você entrou por ela, e a partir daquele instante você, se abdicou de coisas, você renunciou coisas. Imagina o que Zaqueu não teve que deixar. Imagine com quantas pessoas Zaqueu não teve que se indispor para dizer: eu vou restituir, eu vou fazer algo que seja completamente diferente. Zaqueu, mas você é doido. Isso vai acabar com você, pelo contrário. Isso vai salvar a minha alma. Mas hoje, nós precisamos perceber que ao longo do caminho existem outros níveis de santificação. Há conceitos sobre obras que precisam ser compreendidos e aplicados. Entender a interação com o Espírito Santo é diferente. Falamos domingo que antes de passar pela porta, você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Sendo assim, não somos filhos de Deus, mas somos criaturas. Mas agora a gente vai adentrar esse caminho. Eu não sei se vocês sabem, mas cristianismo não é inicialmente o nome atribuído aos seguidores de Cristo. Eu não sei se você sabe. Quem aqui é cristão, amém? Você é cristão, amém? Esse não era o nome atribuído a nós desde o início. O nome cristianismo, ele se fundamenta a partir de um imperador chamado Constantino, que ele torna essa religião, o cristianismo, em uma religião oficial do Estado. Mas antes, os seguidores de Cristo eram conhecidos de uma outra forma e com outro nome. Os seguidores de Cristo eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho. E eu gosto tanto desse nome, porque a caminhada cristã a vida cristã é uma caminhada. A vida cristã é uma jornada, a vida cristã é uma disposição de andar. Tem gente que anda e parou, tem gente que parou no caminho, mas a vida cristã é uma caminhada. Isaías capítulo 35, verso 8, a gente vai ler algumas referências agora. Estamos juntos aqui, amém? Diga comigo: porta, caminho, destino. Mais forte, diga: porta, caminho, destino. Isaías capítulo 35, verso 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho do santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Diga comigo: caminho. Então, você entra por essa porta, e agora, pastor, o que acontece? Eu me converti, eu quero ser batizado, eu quero mudar, eu abandonei todas as coisas que me prendiam, que me roubavam de Deus. E agora o que eu faço? Agora você adentra uma jornada. E esse caminho é conhecido como caminho santo. Esse caminho é conhecido como bom caminho. Esse caminho o imundo não passa por ele. E esse caminho nem os loucos o errarão. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 3, verso 3. Mateus capítulo 3, verso 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai-o do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa era a maneira como nós éramos conhecidos. Nós éramos aqueles que esperavam um apontamento para esse caminho. Nós estávamos aguardando o início dessa jornada, que nos levará para um lugar absolutamente glorioso. Atos capítulo 9, verso 2. Atos capítulo 9, verso 2. A gente vai ler muito a Bíblia aqui, amém, irmãos? E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Quando Saulo perseguia a igreja, ele não perseguia meramente crentes, ou o termo cristão não era usado. Ele perseguia aqueles que eram os do caminho.
aqueles que se dispuseram a trilhar, a andar, a seguirem nessa jornada cristã. Atos capítulo 19, verso 9. Só para a gente criar um background. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Aqui eu estou lendo esses textos só para a gente realmente criar um pano de fundo para você compreender essa nova etapa da vida cristã. Atos capítulo 24, verso 14. Atos 24, 14. Porém, confesso-te que segundo a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Amém? O caminho que chamava seita, sirvo eu. Aqueles que andavam no caminho eram vistos como aqueles que seguiam, sabe, uma doutrina que não era coerente com a fé judaica. Mas Paulo está dizendo, olha, os do caminho, que vocês tratam e consideram como seita, é essa fé que eu defendo, e é isso que, com certeza, concretiza a fé dos nossos pais. É a expressão caminho, faz um sentido profundo, porque ela nos dá a ideia de um movimento. E o fato de passarmos pela porta nos insere a partir de agora em uma movimentação. A experiência de passar pela porta, sabe, é só o início. Então a gente entra no caminho e a gente entra nessa ideia de movimento. Diga comigo, a vida cristã é movimento. Você entra pela porta, você se acerta com a porta, você tomou uma decisão importante na sua vida. A sua fé e o seu arrependimento se juntaram, se uniram. E você a partir de então agora toma uma decisão muito importante. E a partir de agora o que acontece, pastor? Agora você se torna um caminhante. Agora você se torna alguém que desenvolve uma vida cristã progressiva. Você entra em um movimento onde as obras passam a fazer parte da sua vida. E onde a sua experiência com Deus vai ser extremamente e profundamente crescente. Você conhece a Deus, você tem uma experiência com a santificação. A partir de agora, a sua intimidade com Deus e a sua rendição ao Espírito Santo se torna algo muito mais apurado. Na prática, deixa eu te dizer uma coisa. Quanto menos tempo o Espírito Santo levar para convencer você que você pecou, é a prova de que você está nesse movimento chamado cristianismo. Quanto menos tempo você decidir perder, é a prova de que você está trilhando esse caminho e está nesse movimento chamado cristianismo. Sabe, irmãos, há tantos religiosos e há tanta movimentação e inchaço das nossas igrejas. Sabe, eu viajei a igreja durante muito tempo. Eu já há alguns anos eu prego em conferências, eventos, igrejas. Sabe, e isso é muito bom, isso tem o seu valor, o seu papel. Quando a gente sair daqui, a gente vai abrir o Instagram e a gente vai ver as redes sociais das igrejas em Goiânia. A maioria delas estão cheias, sim ou não? Boa parte delas estão cheias. Eu fiz uma conta esses dias, fiz uma pesquisa esses dias. Goiânia tem mais de 450 mil evangélicos. Goiânia tem 12 mil órfãos. É uma informação antagônica, mas é só para você refletir. 450 mil evangélicos acabariam com toda a orfandade de uma cidade, sim ou não? Sim ou não? Estamos juntos aqui? Nós acabaríamos com toda a fome de uma cidade. Nós reduziríamos significativamente as taxas de suicídio. Só na nossa cidade nós temos 455 mil evangélicos. Quando esses do caminho entenderam a dinâmica da vida cristã, eles eram só 12 pessoas, e eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Imagina se nós compreendermos a jornada cristã a partir dessa dinâmica que está sendo proposta.
Você entrou pela porta, você agora é nova criatura. E se você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você agora adentra a uma dinâmica diferente. Você é aquele que caminha, você é o do caminho. Não importa a perseguição, não importa o que sobrevenha contra você. Você tem um destino, você tem um alvo. Nada te tira do caminho. Você persegue o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Portanto, você está andando nesse caminho. Você está seguindo para as coisas que estão adiante de você. E nada te tira desse caminho. E à medida com que você caminha, consequentemente você se torna, um canal de transformação por onde você passa. 1 João capítulo 2, verso 6. Olha, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, o caminho e consequentemente o destino. E essa palavra é uma palavra muito mais para produzir fundamento na sua vida do que propriamente para gerar empolgação no seu coração, amém? O meu compromisso nesses 3 domingos não é de maneira nenhuma produzir qualquer tipo de empolgação por uma palavra que você está recebendo, mas como pastor sobre a sua vida, sobre essa casa, é trazer um fundamento para você pensar a sua vida cristã e o seu cristianismo. A minha função como pastor é não permitir que você peque em paz. Você pode até pecar, mas você não vai ter paz se depender de mim. A minha função como pastor é produzir uma consciência da sua vida espiritual e da dinâmica de crescimento nessa vida espiritual. Você entra pela porta e agora você anda no caminho. O que é andar no caminho, pastor? É seguir exatamente a pegada daquele que andou nessa terra entre nós, aquele que foi o Emanuel, aquele que andou conosco. Jesus é o caminho. E que caminho é esse? O caminho que ele andou, amém? 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A gente está chegando no ponto que eu quero, a partir dessas referências. E a pergunta que eu faço é: em que parte você está desse caminho? E como é a maneira que você decidiu caminhar sendo um cristão? Você definitivamente entrou, se acertou com essa porta? Você realmente foi tocado por essa graça ao ponto dela transformar a sua vida? Não foi meramente o seu comportamento que mudou, foi a sua natureza. Você percebe que você não é mais o mesmo. Pastor, como é que eu sei? Você sabe. Quem lembra de Jacó? Todo mundo lembra? Jacó era um covarde, sim ou não? Jacó fugiu do irmão. Aí, fugindo do irmão, ele foi para a casa de um tal Labão. Trabalhou 14 anos para esse Labão. E quando ele foi fugir de Labão, quando ele foi sair da casa de Labão, como é que ele saiu? Ele saiu fugindo, sim ou não? Labão foi atrás dele. Esse cara, você vai sair sem se despedir? Ele teve medo, ele era covarde. Além de enganador, era covarde. De repente ele se depara com Val de Jaboque. E ele passa toda a sua família. Ele soube que Esaú estava vindo atrás dele. O que ele faz? Ele sente medo de novo, sim ou não? E ele manda vários presentes para o seu irmão, para que o seu irmão não atentasse contra a vida dele. Só que nesse processo, quando ele atravessa toda a família, quando Jacó atravessa todo mundo, ele fica do outro lado sozinho. E ele tem uma experiência gloriosa com o Senhor. A Bíblia diz que ele luta com o anjo. Quem lembra disso? Jacó estava sozinho, sim ou não? Tinha alguém filmando? Tinha alguém registrando aquela experiência? De repente, depois de um bom tempo, depois de algumas horas, eu não sei quanto tempo, um dia praticamente, Jacó aparece com a roupa rasgada e mancando.
E aí as pessoas perguntam para Jacó: Jacó, onde é que você estava? Eu estava lutando com o anjo. Lutando com o anjo, Jacó. Você fugiu do irmão, você fugiu do teu sogro. Imagina a esposa de Jacó falando isso para ele. Rapaz, para de conversa fiada, Jacó. Você brigando com o anjo, você não briga com a mosca, rapaz. Você não mata uma barata em casa. Jacó, você fugiu do seu irmão, você fugiu do meu pai. Depois você mandou presente para o seu irmão para ele não te bater, para ele não te matar. E agora você vem falar para mim que brigou com o anjo a noite inteira. Imagina Jacó com a roupa toda rasgada, todo lanhado, com os braços ralados. E ele diz: eu briguei com o anjo a noite inteira. Você, Jacó, você brigou com o anjo? É sério. E por que você está mancando? Ele tocou minha perna. Jacó, para, cara. Você está me enganando de novo, Jacó. Mas e aí, o que aconteceu nessa briga? Ele falou que o meu nome não é mais Jacó. Ele falou que o meu nome é Israel. Eu não sou mais um enganador. Agora eu sou príncipe de Deus. Alguém filmou? Alguém registrou? Tem testemunha? Tem uma testemunha interna de que a glória de Deus me tocou. Eu entrei por essa porta e a minha vida não é mais a mesma. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu traía, eu não traio mais. Independente do que eu fazia, eu deixei de fazer, porque a minha vida foi transformada. É interessante que em algumas versões a Bíblia diz: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Quem está aqui comigo? Então, o que testifica acerca da transformação que você recebeu por parte de Deus? É um testemunho interno. Você entrou por essa porta. Você já não é mais o mesmo. E tem muitos aqui que foram transformados e até estão no caminho. Mas você parou no caminho. Você parou de perseguir o seu alvo. Você está no caminho. Mas sabe, por algum motivo você parou. Você parou de olhar para frente, você começou a olhar para trás. E agora no caminho, qual é a admoestação no caminho? Eu preciso andar como ele andou. E agora qual é a admoestação no caminho? Eu não posso ser conduzido pela vaidade, como os gentios andam. E agora qual é a admoestação no caminho? Eu esqueço tudo que ficou para trás e eu parto para as coisas que estão adiante de mim, porque eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para chegar, eu sei para onde esse caminho me leva, e eu não vou parar de andar nunca. E agora, aqueles que entraram pela porta, aqueles que foram transformados, aqueles que antes enganavam, mas agora são príncipes de Deus. E eu sei que eu estou olhando aqui para pessoas que são príncipes e princesas de Deus, em nome de Jesus. Você foi transformado pelo Senhor. E agora no caminho, pastor, o que eu faço? Agora eu entendo que a vida cristã é uma caminhada. E eu nunca paro de andar, eu nunca paro de seguir em frente. Eu gosto muito de uma fala de Martin Luther King. Ele diz: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arrasta. Mas nunca pare de seguir em frente. Não importa o que tenha acontecido. Não importa quais foram as decepções, ou com quem você se decepcionou nesse caminho. Não importa. Paulo vai além, ele fala sobre correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para você, amém? Diga para quem está do seu lado: existe uma carreira para você correr. Existe uma carreira proposta para você. Veja aqui, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei mas guardei a fé. Você vai completar a sua carreira em nome de Jesus. Você vai ser um caminhante. Quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: lá vai um do caminho. Aquele é do caminho, aquele está caminhando. Aquele está seguindo em frente. Aquele está deixando tudo para trás e indo para a direção do alvo dele. Ele sabe que ele tem um prêmio de uma soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está seguindo. Quando você entra pela porta, o que você precisa é de fé e de arrependimento. Mas depois da fé e do arrependimento, eu não posso me tornar meramente um consumidor de culto. Depois que eu tenho fé e me arrependo, eu não posso simplesmente ser alguém que tem uma rotina religiosa.
Eu não posso ser aquele que encontra Deus num final de semana, num congresso, numa reunião de domingo, numa reunião durante a semana. Não, agora eu me torno aquele que é do caminho. Eu vou andar como ele andou, eu vou olhar para onde ele olhou, eu vou ter o mesmo movimento que ele teve em vida. Eu preciso caminhar. A minha vida cristã precisa ter movimento. Caso contrário, você entrou pela porta, mas estacionou depois dela. Sabe o que é a definição da palavra medíocre? Sabe o que é a definição da palavra medíocre? Medíocre significa no meio da montanha. Medíocre é uma palavra que na sua etimologia, ela vem das pessoas que escalavam montanhas, e havia o topo da montanha, havia a terra, e havia o meio da montanha. São pessoas que um dia subiram com a intenção de chegar lá no topo da montanha, mas quando elas chegaram no meio da montanha, elas pararam, pelo cansaço, pela covardia, pela indisposição, pela preguiça, pela sensação de segurança. Nós falamos aqui na Páscoa. Páscoa não foi domingo passado não, né? Domingo retrasado. A gente falou aqui na Páscoa, quem estava aqui na Páscoa? Sobre a mentira da estabilidade. E tudo que o seu opressor quer é que você se sinta confortável com a ração que ele te dá todo dia. Sabe, irmãos, viver cristianismo é uma vida muito distante da mediocridade. Me converti, pastor, minha vida foi transformada. Eu era Jacó, agora sou Israel. Mas e agora? Agora você precisa continuar caminhando. Agora você precisa seguir o caminho. Agora você precisa partir em direção para o prêmio da sua soberana vocação em Cristo Jesus. Agora, quando você entra por essa porta, você se acerta com ela, você entra no caminho, você não vai parar no meio do caminho. Existe um alvo, existe um destino para você alcançar. Para isso a sua vida precisa ter movimento. Para isso você precisa estar sempre seguindo em frente. Para isso você precisa olhar para você e dizer: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E quando a figueira não florescer, quando o produto falhar, quando tudo está errado, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, que firma os meus pés como da coça e me faz habitar em lugares altos. Agora eu sei que até a tristeza salta de alegria diante de Deus. Agora eu sei que quando as tribulações vierem, quando as aflições vierem, elas vão vir, eu vou fabricar bom ânimo e vou continuar indo para frente. Sabe, não há vida cristã sem movimento. Não há vida cristã sem desenvolvimento. Se você continua crendo hoje, igual você cria 10 anos atrás, tem alguma coisa errada na sua vida. Se o que você aprendeu de Deus não faz o seu coração, sabe, inflamar, pegar fogo, não foi Deus que te ensinou. Conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. É gerúndio, é movimento contínuo, é movimento diário. É o pão de cada dia nos dai hoje, é o perdão de cada dia nos dai hoje. É o mal de hoje, eu vou ser livre dele. E isso só se faz, sabe, em movimento. Nós somos os do caminho. Eu oro para que quem parou de andar e estacionou o carro na beira da estrada, você vai ser abastecido pelo Espírito Santo para continuar andando hoje, em nome de Jesus. Sabe, Paulo seguiu esse movimento, ele percorreu todo o caminho da jornada cristã, até o destino, mas fez isso perseverando em sua fé, fez isso olhando para a fé que tinha. Você precisa acreditar que esse caminho da vida cristã vai te levar para um lugar, porque o dia que você parar de olhar para esse lugar, para onde esse caminho te leva, você vai começar a olhar para as pessoas, você vai começar a olhar para si, você vai começar a olhar para tanta coisa e, sabe, e não vai dar certo. Porque nessa caminhada muita gente perde a fé. Sim ou não? Perde ou não perde? Mas Paulo está dizendo: eu guardei minha fé, eu combati o bom combate, eu andei nessa estrada, mas eu guardei a minha fé. Eu vi tanta gente perdendo a fé, eu vi tanta gente perdendo o ânimo, mas eu guardei minha fé. Porque
Porque é a fé que te leva a acreditar que lá no final desse caminho, todas as suas lágrimas serão enxugadas. E você vai receber um prêmio por essa jornada. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quantas pessoas você conhece que ao caminharem, perderam a fé? Quantas pessoas te ensinaram, ministraram sobre a sua vida, colocaram a mão na sua cabeça e perderam a fé? A única coisa que vai sustentar você nessa jornada é a sua fé. O caminho deve ser seguido com o olho no alvo. Se você parar de olhar para o alvo, você vai parar de caminhar. Você vai começar a olhar para as pessoas que estão caminhando ao seu lado. Você vai perceber as imperfeições dos outros. E você vai se tornar um medíocre parado no meio do caminho, sem alcançar o topo da montanha. E essa não é uma promessa, sabe, de fábula, alegando que no final do arco-íris tem um pote de ouro. Eu digo a você que no final do arco-íris você vai encontrar o dono de todo o ouro e de toda a prata, e ele vai estar com os braços estendidos para você, dizendo: vinde, bendito do meu Pai. Encontrar descanso no seu Senhor. O caminho deve ser seguido com o olho no alvo. O que estamos vivendo agora é diferente da experiência da porta. Nós não tínhamos o Espírito Santo, mas agora ao longo do caminho nós temos. Ele vai nos conduzir. Os filhos de Deus não são mais guiados pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus traumas, pelas suas decepções. As pessoas que entram na igreja, fazem o curso de membro na nossa comunidade. Gabriel ministrou essa aula, vivendo além dos seus traumas. Porque muitas pessoas param de caminhar e perdem o movimento da vida cristã, param de crescer, param de ter novas experiências, param de conhecer lugares do coração de Jesus, onde elas nem sequer imaginavam que existiam, porque elas pararam de ser conduzidas pelo Espírito Santo. Quando você entra pela porta, antes de você entrar pela porta, o Espírito Santo está, permeando a sua vida, passeando pela sua vida, tentando trazer a você uma possibilidade dele habitar em você. Mas agora que você entra pela porta, você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você. Então agora, andando por esse caminho, o que me conduz não são mais as minhas crenças, não são mais os meus traumas, não são mais os meus medos, é o Espírito de Deus. Você agora é conduzido pelo Espírito de Deus a ter movimento na sua vida e a perseguir o prêmio da sua vocação. Como eu disse, irmão, tudo o que eu estou dizendo aqui é fundamento. Sabe, eu passo todos os dias, eu moro aqui perto da Mariana Perdomo, aqui. Eu passo ali naquela rua do Garibaldi, ali, eu não sei qual que é a T4. Eu passo na T4 ali constantemente. E eles estão fazendo um edifício muito grande ali, se eu não me engano é o UP. É um edifício muito grande. Tem o Garibaldi, tem um negócio de carne de frente, e atrás eles estão fazendo um prédio muito grande, muito grande. Mas antes de fazerem esse prédio grande, irmão, deve ter um buraco lá, maior do que tudo isso aqui, mas muito fundo, muito fundo, muito fundo. É muito fundo aquele buraco. Todos os dias eu quero passar e parar lá, mas agora eu paro, já não tem mais ninguém lá. Eles ficaram muito tempo anunciando aquele prédio. Você passa lá na frente, tem toda uma exposição, tem corretor de imóveis aqui, não tem? Tem alguns aqui, não tem? Você passa lá e você vê uma maquete de um edifício lindo, de um condomínio maravilhoso, mas se você for lá no terreno, você só vai ver um buraco. Mas eles já estão vendendo os apartamentos, eles já estão vendendo uma promessa de um condomínio maravilhoso, mas quando você passa lá, você não vê nada, só um buraco. E eles já estão há meses anunciando, talvez há anos.
E todas as vezes que você passa lá, você não vê nada, a não ser aquele buraco. O sucesso daquilo que as pessoas estão comprando vem daquele buraco. Não tem beleza nenhuma naquele buraco, mas é o que vai sustentar o sonho de muita gente, o apartamento de muita gente, as pessoas que casaram e compraram um apartamento, as pessoas que deram presentes, que compraram para investir, tudo se sustenta a partir daquele buraco e do fundamento que será feito ali dentro daquele buraco. Vida cristã, ela é fundamentada em porta, em caminho, em consciência de que tudo isso nos leva para um lugar. Se você não está olhando para o prêmio da sua soberana vocação, você vai viver como um infeliz nessa terra. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes, os mais dignos de lástimas entre todos os homens. Por que você parou de caminhar? Por que a sua vida cristã não tem mais movimento? Por que você parou de andar? Você precisa caminhar como Ele caminhou. Você precisa andar como Ele andou. Nós somos conhecidos porque caminhamos, os do caminho. Você é um do caminho. E o caminho que a gente anda é mais importante que o lugar que a gente chega. Porque é no caminho que a gente é transformado. É no caminho que a gente é restaurado. É no caminho que a gente é perdoado. É no caminho que a gente é, conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Se você entrou por essa porta, viveu essa experiência de transformação, e agora parou, talvez é porque você está se conduzindo. O que está conduzindo você é você mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso? Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Vamos ler junto? 1, 2, 3. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filho de Deus não é uma nomenclatura vazia e vaga. Sou filho de Deus. Filho de Deus é aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, irmãos, isso precisa ficar muito claro para a gente. Embora isso seja muito óbvio, o óbvio nunca é óbvio. Se o que eu faço Cristo não faria, quem vive em mim? Se a maneira como eu caminho não era a maneira como Cristo caminhava, que caminho é esse que eu estou andando? Que estrada é essa que eu estou percorrendo? Eu queria me ater agora com os irmãos sobre obra de santificação. Na obra temos uma santificação inicial, mas existe mais uma experiência que, sabe, que ela é completa. Eu não sei se vai dar tempo, mas deixa eu tentar correr aqui para mim não me alongar muito. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha só, você entra pela porta, você se acerta com a porta, você entra pelo caminho, e agora você é um caminhante, amém? Você tinha uma experiência inicial com a santidade, mas a partir de agora nesse caminho, se você não quiser estacionar o seu carro e viver como um medíocre religioso, e eu digo isso com amor, com carinho, sem querer ofender ninguém. Se você quer realmente, desfrutar de tudo que Deus tem para você, você precisa se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. E sabe qual é a busca? E sem essa experiência progressiva com o processo da santificação. Tem coisas que eu não faço mais, não porque são pecado. Elas me são lícitas, mas elas não me convêm. Por quê? Porque elas comprometem o meu processo de santificação. Tem mesas que eu não me sento mais, não porque é pecado,
mas porque elas não correspondem ao processo da santificação. Tem coisas que eu não confio, porque a partir de agora, para que eu seja conduzido e guiado de santificação do caminho, certo? Não era nada. Hoje é baterista da igreja. Olha como Deus faz na vida da gente. Milton, se eu quisesse te comprar a sua mão direita agora, eu quero comprar a sua mão direita por R$1 milhão. A André está cochichando aí, hein? André, vamos conversar. Eu sei quem é que manda nessa casa. André, eu quero pagar R$2 milhões na mão direita do Hamilton. Pode não? 5 milhões. 10 milhões, Hamilton. Você amarra a baqueta no punho, vai perder o catapite. 10 milhões não dá não? Vamos lá então. Deixa eu escolher uma outra pessoa aqui. O Beto é o nosso administrador. Beto, eu quero comprar o seu olho esquerdo. Vou ver quem é que manda nessa casa. Elisa. O olho esquerdo do Beto, vou pagar R$1 milhão no seu olho esquerdo. Quer não, Beto? Você pensou, hein, Beto? Você deu uma pausa. 3 milhões. Seu olho não é tão bom assim, você usa óculos. Já está de idade. Tem 2. A Milton não venderia a mão direita dele por 10 milhões. Presta atenção. A Milton não venderia a mão direita dele por 10 milhões. O Beto não venderia o olho esquerdo dele por 3 milhões. Mas a Bíblia diz que se a sua mão direita te faz pecar, você deve cortá-la e lançá-la no fogo. A Bíblia diz que se o teu olho esquerdo, vocês estão aqui comigo? Vocês caras estão sérios, gente. Vocês tinham que ver a cara de vocês. A Bíblia está dizendo que se o seu olho esquerdo te faz pecar, você precisa arrancá-lo e lançá-lo no fogo. Porque é melhor entrar com um olho só do que perder todo o seu processo de pureza e santificação por conta de um olho. Quanto custa a santidade? Quando você entra pelo caminho, um dos grandes patrimônios da sua vida cristã agora é a santidade. E santidade não é ser estranho, não é ser esquisito, não é usar uma roupa que ninguém usa e parar de raspar o cabelo debaixo do braço, mulher parar de se maquiar e homem parar de jogar bola, parar de ver, parar de olhar, não é nada disso. É ter consciência das suas imperfeições e não se entregar a essas imperfeições sem lutar. Você está todos os dias lutando contra elas e consequentemente você está adentrando ao universo de santificação, e você está dizendo para o Espírito Santo: me conduza, Espírito Santo, me guia, Espírito Santo, me ajuda a continuar andando, Espírito Santo. E quando você menos imaginar, mudanças que você nem faz ideia começam a acontecer na sua vida sem que você perceba que elas estão acontecendo. Quando você entra no caminho, você vive agora como alguém que tem um propósito, e você entende que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você está aqui comigo? Sabe, a santificação, ela passa a ser parte de você, parte da sua busca. Porque para que você seja conduzido pelo Espírito Santo, essa busca precisa estar muito acesa e estar no seu escopo de pensamento, de sentimento. Não está tudo resolvido ao entrarmos pela porta, e não está tudo resolvido ao entrarmos pelo caminho. Nossa jornada só será concretizada quando alcançarmos o destino. Estamos aguardando a redenção dos nossos corpos, amém? Enquanto a gente está buscando isso, a gente está aguardando. Romanos capítulo 8, verso 23, nós já estamos terminando. Romanos capítulo 8, verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Diga para quem está do seu lado: você será completamente transformado. O que é isso, pastor? Não abrir e não fechar de olhos. Quem lembra? Num piscar de olhos, são 8 milésimos de segundo. Enquanto você anda pelo caminho, quando você chegar no destino, Ele vai te tomar para Ele, e a sua carne corruptível vai ser convertida em incorruptabilidade, e o seu corpo será completamente santificado. Esse pecado que te assedia não vai te assediar mais, essas fraquezas que te assombram não vão te assombrar mais. Mas enquanto esse dia não chega, eu luto todos os dias contra o pecado que me assombra e que me assedia. Mas eu tenho um movimento em direção a esse lugar. Nós sabemos que fomos limpos de nosso passado, que não há mais culpa ou qualquer condenação. Mas durante o caminho, essa santidade terá que ser aperfeiçoada. À medida com que eu vou caminhando, eu vou me tornando mais santo. E essa é uma orientação bíblica. O santo se santifique ainda mais, o imundo que se suje ainda mais. Sabe, irmão, irmã que está aqui, a misericórdia de Deus não é burra. Vida cristã não é essa geleia de morango que estão oferecendo por aí, não. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho da Jojo Todinho, o evangelho do Big Brother, o evangelho da Marquezine, o evangelho de tanto tem um processo de santificação crescente, aguardando o dia em que o seu corpo será completamente transformado por Ele. E se não há movimento na sua vida cristã, não há processo de santificação na sua vida. Se não há movimento na sua vida cristã, o que está te conduzindo não é o Espírito Santo. Glória a Deus. A gente ainda tem uma jornada longa aqui. Vou ficando por aqui. Depois a gente fala das obras. Depois a gente fala de tantas outras coisas.